Olá, eu sou Ida Zaslavski e esse é o canal Saúde Integrativa. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu tenho os meus alicerces profissionais são a autoimunoterapia e também o alinhamento de bioenergética. Mas estamos ampliando esse canal como Saúde Integrativa para que possamos abrir mais temas de saúde integral, alimentação e trazer convidados também para falar sobre saúde. Então eu convido você a curtir os vídeos, outros vídeos desse canal, também comentar, compartilhar e ainda deixar sugestão, porque aí o próximo vídeo pode ser o seu, ok? E hoje o nosso vídeo é sobre a autoimunoterapia nas inflamações, né? As inflamações são a resposta do organismo, né, a algum acidente, algum corte, alguma batida ou então alteração do sistema imunológico. E isso deixa registro. Então, é sobre isso que a gente vai ver hoje. As inflamações e a atuação na autoimunoterapia, tanto nas inflamações crônicas como agudas, certo? Então, vem comigo. Nós temos aqui para falar sobre as fases das inflamações, né? Então, a primeira fase é a fase de agressão, né? Onde existe a agressão, o acidente ou o corte, né? O que causou, né, a inflamação. A outra fase é uma reação vascular. Então, ela vai aumentar a vascularização na região afetada, né? Supomos que é a mão ou joelho, depende do local aonde é afetado. Então, vai aumentar a permeabilidade também desse local para que aconteça um edema, uma tumoração, que é o inchaço. O edema assim, é um acúmulo de líquidos nessa região. Então, eu estou mostrando para vocês como é a inflamação, né? Todos nós já passamos por isso e passamos, né? Alguns mais, alguns menos, mas isso é um registro no nosso organismo. Também nós temos a fase de proliferação do tecido vascular, né? Aumenta a quantidade de sangue no local, ele vai inchar. Depois desse processo, a gente vai ter uma fase de reparação, a gente vai ter uma fase de cicatrização, de regeneração dos tecidos, certo? Até resolver essa inflamação, tá bom? Então, assim, quais são os sinais das inflamações? A gente tem os sinais de vermelhidão, de calor no local, de inchaço, né? Pelo acúmulo de líquidos, né? Ele vai inchar, ele vai tumorar. E também pode ficar com dificuldade de movimentar. Como a gente tem nas artrites, muitas vezes quando incha muito, está inflamado, está em crise, a dificuldade de dobrar os dedos, por exemplo, né? No local afetado. Então, quero contar para vocês que as inflamações, elas podem ser numa situação específica, aguda, aonde inflamou, ocorrem essas fases, esses processos, repara o dano e resolveu a inflamação. Mas também outros motivos podem ser que não momentâneos, não específicos. A gente tem outros motivos que aí que se tornam repetitivas as inflamações. E isso quer dizer que elas vão se tornar crônicas no nosso organismo. E também a gente pode ter manifestação de complicações dessas inflamações, que se tornaram crônicas, repetidas vezes, e então nós acabamos perseguindo as complicações. Nós vamos estar cuidando das complicações, mas a causa ainda continua ali, ainda não foi resolvida, né? E o sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, ele pode reconhecer algumas substâncias que podem ser simples, mas ele reconhece como perigosa e acaba reagindo, certo? Então, isso a gente pode ter as alergias. As alergias costumam ser
esse desenvolvimento repetitivo, né, de situações que o sistema de defesa acaba reconhecendo como perigoso, né? Então, inflama e reage repetidas vezes, né? Então, por exemplo, a gente tem rinite, a gente tem asma, a gente tem sinusite, que são inflamações, formas de inflamações. A gente tem inflamações intestinal, como por exemplo, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. São inflamações repetitivas, cronificadas do intestino, né? E também a gente tem inflamações infecciosas, como a tuberculose, a doença de Chagas, né? Que afetam o nosso organismo também com as complicações, com outros danos além do motivo principal. Então, são danos secundários, né? Tem a periodontite, tem a hepatite quando está ativa, né? Também temos as inflamações autoimunes, né? Como, por exemplo, artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, né? Que as crises levam às inflamações das articulações e costumam ser muito dolorosas. O lúpus, a psoríase, por exemplo, né? Então, associado a isso, né, a gente pode tratar com a autohemoterapia todos os tipos de inflamações. Então, vejam só, a gente tem uma inflamação que pode ser localizada, pode ser imediata, aguda, mas fica um registro, né? Todo o nosso sistema imune se mobiliza, então fica um registro dessa inflamação. Também a gente pode ter cronificada, também ficam registros e causam complicações. E aonde a autohemoterapia atua, tanto na limpeza, como na cicatrização, como no reparo dos tecidos que foram mobilizados, como na limpeza, na retirada dos tecidos inflamatórios, daquele tecido vascular que ficou ali depois do dano, né? Ou ainda nas complicações, né? Para chegar na causa. Então, falando de inflamações, a autohemoterapia ela vai atingindo profundamente também, sabe? Quando se tem as indicações dessas doenças faladas anteriormente, doenças autoimunes, doenças intestinais. Então, assim, eu trago muitos exemplos, né, de pessoas atendidas com essas inflamações. E também acaba sendo uma abertura para se tratar de forma integrativa com outros cuidados, porque a continuação da alimentação, por exemplo, que agride o organismo e faz com que repetidas vezes ele tenha que desenvolver uma resposta inflamatória, isso é uma agressão repetida ao organismo que vai se tornar crônica, né? Então, essas inflamações, elas são uma porta aberta para que se trate da alimentação, para que se cuide do sono, para que se cuide do excesso de medicamento, por exemplo, que se possa fazer uma limpeza, que se ative o nosso organismo para se manter com exercícios, com uma boa hidratação, um cuidado emocional, um cuidado mental. Tudo isso são cuidados integrativos de saúde. Que a inflamação, ela é um caminho para que se possa cuidar de forma integral e desfazer danos repetidos no nosso organismo. Então, todos nós, quando temos registros inflamatórios, se a gente é invadido, por exemplo, por um vírus, então o nosso organismo já tem esse registro ou um excesso de inflamação. Então, isso pode potencializar a ação do vírus. Como a gente viu, né, que pessoas que tenham doenças, registros, né, de doenças cronificadas, tinham
mais gravidade quando adquiriam esse vírus, esse determinado vírus. Então, é muito importante a gente ter a autoimunoterapia como um cuidado integrativo e como um cuidado para a nossa saúde, certo? E não pela doença. Então isso assim é muito importante que se registre e a cada vez eu vou falando e salientando. A autoimunoterapia, quanto mais a gente faz para uma situação específica ou para ir limpando o organismo, deixando ele de prontidão para novos ataques, quanto mais a gente cuida, mais aumenta a nossa vitalidade e mais diminuem os danos no nosso organismo. Então, gente, fica o convite. Faça a autoimunoterapia, independente do que você tenha manifestado já. Faça para a situação específica. Continua fazendo por um tempo mais prolongado, para limpar essa situação específica, evitar novas crises e fazer com que a sua qualidade de vida seja aumentada, a sua vitalidade seja aumentada e melhora a sua qualidade de vida, melhora o seu bem-estar na vida. Você trabalha melhor, você se relaciona melhor, melhora o humor, a mente fica mais clara, certo? Então, vale a pena você cuidar integralmente da saúde e aqui fica a sugestão. Faça a autoimunoterapia até você sentir que seu bem-estar está preservado. Então, agradeço a essa oportunidade e saúde para todos.